Bom dia a todos, bem-vindos à apresentação dos resultados do terceiro trimestre. There will be simultaneous translation for those that want to watch the presentation in English, and I will share the presentation now. Vou dividir aqui a apresentação e vamos direto aqui aos resultados. Então, os resultados do terceiro trimestre de 21, indo diretamente para os números, depois a gente vai abrir ao final para perguntas. Então, nós tivemos no terceiro trimestre, nós tivemos no terceiro trimestre 96 milhões de investimentos na plataforma Gaia, então já começaram a tomar um pouco mais de ritmo os investimentos, principalmente do Gaia 1, que é o projeto de maior valor nesse momento. A gente vai falar um pouquinho sobre os projetos ao final. Nós atingimos nos últimos 12 meses um retorno sobre o capital investido de 22,2%, que consideramos um retorno muito bom, dado os nossos peers, aí, que têm retornos, a maioria deles, abaixo do que nós tivemos nos últimos 12 meses. Nossa receita operacional líquida no terceiro trimestre foi de 432.468, 65,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020. A dívida líquida EBITDA nesse trimestre ficou em 0,65, em função principalmente da evolução do EBITDA LTM, né, e abaixo do que nós fizemos no trimestre anterior. Custo médio da dívida em 8,24 ao ano, já impactado pelo aumento também da taxa Selic, e fizemos um EBITDA ajustado de 140.316, 152,2% em relação ao terceiro trimestre de 20. E tivemos um lucro líquido de 97.595, 281,9% em relação ao terceiro trimestre de 20. Nós tivemos um evento não recorrente, que foi o reconhecimento de 25.197 de crédito fiscal, que ocorreu nesse trimestre. Quando a gente fala aqui, indo novamente aqui para a receita, então nós fechamos em 432, esse número é 7,3% superior ao que nós fizemos no segundo trimestre. Nós tivemos ainda ajustes de preços ocorrendo, principalmente no início do terceiro trimestre, e 165,5% acima do que nós fizemos no terceiro trimestre de 2020. As exportações representaram 15%, um pouquinho abaixo do que representou no segundo trimestre, que foi de 15,5%, e também no terceiro trimestre de 20. Nosso EBITDA fechou, como eu falei, em 140.316, esse número é 17,8% acima do que nós fizemos no segundo trimestre, e 152% acima do que nós fizemos no terceiro trimestre de 2020, com uma margem de 32,4%. O lucro líquido ficou em 97.595, 281,9% acima do terceiro trimestre de 2020 e 44,2% em relação ao segundo trimestre. Quando a gente entra nos negócios, papelão do lado, o mercado teve uma retração de 2,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e cresceu 2,3% em relação ao segundo trimestre. Em metros quadrados, o mercado teve uma retração de 3,2% em relação ao terceiro trimestre de 20 e 2,9% de crescimento em relação ao segundo trimestre de 21. Então, nós tivemos o terceiro trimestre de 2020 muito demandado, né? Uma série de fatores aí em função do maior consumo de e-commerce e muita demanda, né, na área alimentícia nesse momento, no terceiro trimestre de 20, e há uma acomodação num patamar alto da demanda, bem acima do que nós fazíamos em 2019 e nos anos anteriores, já com um patamar de evolução, né, em relação às expedições anteriores, em função do e-commerce e da sustentabilidade da embalagem em relação a outros materiais. A Irani, nós tivemos uma retração um pouco maior do que o mercado, 7,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 1,7% em relação ao segundo trimestre de 21. Essa retração se dá
deixamos de fazer horas extras, que nós fizemos no terceiro trimestre de 20, e tipicamente nós não fazemos horas extras. Naquele momento nós fizemos porque havia uma demanda muito forte, uma necessidade de atendimento dos nossos clientes, e nós trabalhamos em horas extras em alguns finais de semana, que não aconteceu esse ano. Além disso, nós tivemos uma pequena depuração de carteira na unidade de Santa Catarina, já tirando um pouco de clientes com baixa rentabilidade e substituindo por outros, mas essa substituição ela ocorre num período um pouco mais longo. Então, por isso, essa queda em relação ao segundo trimestre. Mas hoje nós estamos com as capacidades das fábricas totalmente ocupadas e o volume ele vai girar até que haja expansão de Santa Catarina, que deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. Nós vamos continuar com volumes trimestrais próximos de 40 mil toneladas. E 7,4% abaixo em metros quadrados, pelos mesmos pontos indicados, e 1,6% em relação ao segundo trimestre de 21. No caso dos preços do papelão ondulado, então nós tivemos uma elevação de preços em relação ao terceiro trimestre de 20 de 78,8% e um aumento de preços em relação ao segundo trimestre de 7,8%, provocado por aumentos ainda realizados no início do terceiro trimestre e também por essa depuração de carteira que fizemos em Santa Catarina, que também contribui para a elevação dos preços médios. No caso em metro quadrado, nós tivemos a evolução de 79,1% e 8,2% em relação ao segundo trimestre de 21. Quando entra nos preços de papel para embalagem e vendas de papel para embalagem, nós tivemos uma elevação de 0,1% em relação ao terceiro trimestre de 2020, praticamente no mesmo volume, e 4,3% acima do que nós fizemos no segundo trimestre de 21. Então, vendemos para o mercado 26.135, que são um volume bem expressivo de papéis para embalagens flexíveis, que tem margens excelentes, né? E 5.831 que nós transferimos para as nossas... Não, de venda de embalagem rígida, né? Nós reduzimos essa venda de embalagem rígida porque fizemos mais embalagens flexíveis. E o volume do papelão do lado permaneceu praticamente o mesmo para a transferência. Com relação a preços, nós tivemos nas embalagens dos papéis para embalagens flexíveis 36,6% de aumento e uma evolução de 4,6% no trimestre, né? Nossas margens dos papéis à base de fibra evoluíram bastante ao longo desse ano e permanecem dessa forma para os próximos trimestres, até que nós façamos um novo reajuste de preços ao longo de 2022. Os preços médios das embalagens rígidas evoluíram 122,6% em relação ao terceiro trimestre de 20 e 5,5% em relação ao segundo trimestre de 21, fechando em 5.338. Quando a gente avalia o preço das aparas, né, nós tivemos uma evolução das aparas anual de 76% e uma queda bastante expressiva no valor das aparas de 27,7%. No mercado como um todo. Nós, na Irani, tivemos uma evolução de 90,8% e 22,4% a menos no segundo trimestre que o terceiro trimestre. Essa diferença de queda em relação ao mercado se dá pelo mix de aparas regional. As aparas no Sul elas têm um valor um pouco maior, porque o Sul não é um produtor de aparas suficientes para as operações que se tem no Sul. Muitas aparas são importadas do Sudeste com um valor um pouco maior que outras regiões. Então, a queda no Sul ela tem sido um pouco menos pronunciada do que no Sudeste. Por isso, essa diferença. Mas nós devemos convergir aí para o preço médio do país no quarto trimestre. Quando a gente olha o preço CIF, né, por regiões, nós tivemos, então, aqui em Santa Catarina, 84,1% de evolução e uma queda de 18,3% em relação ao segundo trimestre, como falei, uma queda menor do que no Sudeste. Em Minas Gerais, aí sim nós tivemos 77% de evolução e uma queda de 28,2%, em função de estar localizado no Sudeste, onde houve uma queda mais pronunciada das aparas.
E na Irani como um todo, 82,9% de crescimento em relação ao terceiro trimestre e uma queda de 21%, como eu havia falado, em relação ao segundo trimestre. No negócio resinas, nós tivemos uma boa evolução de volumes em relação ao ano passado, 27,4% e 5,9% em relação ao segundo trimestre. Uma demanda muito forte de resinas, as resinas praticamente todo o volume é de exportação. O preço médio do breu ele se elevou 109,6% em relação ao terceiro trimestre, aqui em função da elevação dos preços em dólar e também do próprio câmbio. E 9,4% em relação ao terceiro trimestre de 21, 9.059 o preço do breu. O preço da terebintina, uma evolução de 124,8%, e uma queda de 1,2% no preço em relação ao terceiro trimestre. Aqui tem uma elevação dos custos marítimos que acabou ocasionando essa queda. No papel para exportação, nós repassamos todo o aumento do custo de frete, por conta da situação de fretes internacionais, mas na terebintina nós não conseguimos repassar essa elevação do segundo trimestre para o terceiro trimestre, mas os preços se mantiveram num patamar muito alto e beneficiados também pelo dólar num patamar maior. Quando a gente olha a questão da dívida, nós fechamos com 0,65, uma queda de 0,12 na relação dívida-EBITDA em relação ao segundo trimestre, uma dívida total de 635,7 milhões, uma dívida líquida de 272,6 e uma posição de caixa de 363,2 no fechamento do trimestre. 96% da dívida está em moeda nacional e 4% em moeda estrangeira. Nós só temos em moedas estrangeiras algumas operações de curto prazo, ACC, adiantamentos de contrato de câmbio, e no longo prazo, 88% no longo prazo e 12% no curto prazo. Então, o perfil da dívida é bastante satisfatório e a partir do quarto trimestre nós vamos começar a tomar os recursos daquela operação que nós fizemos com o BNDES para financiamento da plataforma Gaia como um todo. Como eu falei, o ROIC dos últimos 12 meses teve uma elevação importante em função da elevação da rentabilidade da empresa no trimestre, 22,2%, 4,4 pontos percentuais e 6,7 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 20, numa evolução bastante consistente aí, em relação aos trimestres anteriores e, como eu falei, bem acima dos nossos concorrentes, sejam brasileiros, sejam internacionais. O custo médio da dívida nos últimos 12 meses, 5,4%, ainda numa posição aqui de queda nesse custo médio, mas como a gente viu, em função da elevação da taxa Selic, a gente já está experimentando um custo maior da dívida. Quando a gente entra na plataforma Gaia especificamente, nós temos os projetos Gaia 1, Gaia 2 e Gaia 3 já na fase de execução dos projetos e o Gaia 4 e o Gaia 5 ainda na fase de licenciamento. O investimento bruto nós estamos chamando de primeiro ciclo, que são os 5 primeiros projetos aprovados pelo Conselho, de 883.519 de investimento bruto e investimento líquido, já recuperando os impostos, 744.767. Já executamos 96.355 neste trimestre e 187.379 dos 883, que é o investimento bruto. Então, dos 883, nós realizamos um pouco mais, cerca de 20% do valor. Em termos de cronograma, nós estamos totalmente em dia no Gaia 1, Gaia 2 e Gaia 3. E em relação aqui à execução física, né, nós já estamos com 5% da execução física do Gaia 1. Então, agora, tomando velocidade, à medida que vão chegando os equipamentos e já iniciamos as obras civis, então, nós devemos ter um avanço expressivo aí nos próximos trimestres na execução física do Gaia 1. O Gaia 2, nós estamos com 63% do projeto já executado. Nós devemos iniciar a fase de comissionamento dos equipamentos da onduladeira já no início do primeiro semestre do ano que vem e da nova impressora a partir de abril do ano que vem, mas totalmente em linha com o nosso planejado.
E a reforma da máquina 2, nós já fizemos as contratações todas e já está no desenvolvimento aí dos equipamentos nos nossos fornecedores, com uma execução aqui de 21%. O Gaia 4 e o Gaia 5, nós já concluímos a fase de engenharia, estamos aí na fase final de licenciamento junto ao IMA, que tem sido um pouco mais longo do que nós imaginávamos, em função do licenciamento da bacia dos rios, que precisa ocorrer antes do licenciamento específico das nossas PCHs. Então, esse segundo ciclo ele é composto por esses GAIAs 6, 7, 8 e 9, que nós aprovamos no Conselho nesse trimestre. Ele tem um total de 70.178, como foi divulgado, de investimento líquido, e 92.237 de investimento bruto. O Gaia 6 ele é um projeto de automação das nossas operações fabris em Santa Catarina. Nós estamos adquirindo aqui um historiador, que é um equipamento para agregar todos os dados. E estamos fazendo uma ampliação da nossa estação de tratamento de efluentes, que nós estamos chamando de fase 1, na unidade de papel Santa Catarina, com um investimento aqui de 22.886. O Gaia 8, que é uma nova impressora corte-vinco da embalagem Indaiatuba, investimento de 21.318, e a automação do estoque intermediário, também na embalagem São Paulo Indaiatuba, no valor de 42.860. A unidade de Indaiatuba é a nossa unidade mais moderna e com maior volume de produção hoje para embalagem. A unidade de Santa Catarina vai ter um volume de produção muito parecido ao finalizar o Gaia 2. E nós estamos ampliando aqui a automação de Indaiatuba, fazendo, inclusive, a automação do estoque intermediário, que é uma fase final de automação da unidade. Então, o Gaia, o segundo ciclo de investimentos, então, ele foi aprovado aqui no final do terceiro trimestre, e nós estamos agora na fase de contratações dos equipamentos e devemos concluir o Gaia 6 no segundo semestre do próximo ano, o Gaia 7, que é a ampliação da ETE fase 1, no segundo semestre de 2023. A nova impressora corte-vinco já está na fase de aquisição, nós devemos tê-la implementada no segundo semestre do ano que vem. A automação do estoque intermediário, nós já fizemos a aquisição, estamos finalizando a aquisição dos equipamentos, ele tem um prazo aqui de execução até o primeiro semestre de 2024. São equipamentos importados, feitos sob medida para a nossa unidade. E tivemos esse trimestre o nosso primeiro Investor Day, que foi realizado online e ao vivo, e a gravação está disponível no site da RI, foi bem bacana o evento, teve uma boa repercussão entre os nossos investidores, e nós devemos repetir aqui o Investor Day todos os anos, e vamos fazer também um ESG Day no primeiro semestre do ano que vem. Esse trimestre nós tivemos também o reconhecimento pela ANEFAC, né, em conjunto com a FIPECAF, certificando a Irani como ganhadora do 25º Troféu Transparência. A empresa está entre as mais transparentes do Brasil pela qualidade de suas demonstrações financeiras no exercício de 2020. Nós estamos entre as 15 selecionadas melhores companhias até 8 bilhões de faturamento anual. Então, esse é um prêmio que nós ficamos muito felizes de ter atingido, porque não é um prêmio que é feita a inscrição, né? É a partir da seleção que a FIPECAF faz, em conjunto com alunos de mestrado e doutorado da USP, que selecionam das cerca de 4.000 publicações que são feitas anualmente pelas empresas de capital aberto ou de capital fechado também. Em reunião do Conselho de Administração, nós tivemos a aprovação do segundo ciclo, né, a recompra de ações, que já está ocorrendo, e também a aprovação do segundo ciclo de investimentos da plataforma Gaia, que eu apresentei antes. Aqui a nossa equipe de RI, o Odivan, nosso diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores, que está à frente aí na nossa área financeira aí de relações com investidores e tem um contato aí contínuo com o mercado. O Evandro, que é o nosso gerente de contabilidade de relação com investidores, o Marcos Souza, o gerente de finanças, o Alex, que é o coordenador contábil de relação com investidores, a Mariciane, que é a nossa analista de relações com investidores, o Emanuel, nosso especialista financeiro, e o Vicenzo, que é nosso analista de relações com investidores, também na linha de frente aí do atendimento dos nossos acionistas.
Do ponto de vista de resultados, é isso, né? Nós estamos bastante felizes aí com o resultado que atingimos nesse trimestre. O prognóstico continua também muito favorável para o último trimestre do ano passado, atingindo um novo patamar de rentabilidade para a empresa a partir de agora. Nós estamos muito otimistas aí para o quarto trimestre, em função dos resultados que a gente já vem obtendo, e também para o início do ano que vem, já com um novo patamar de demanda para a papelão ondulado em relação a 2019, principalmente. Nós estamos evoluindo muito, é um patamar que agrega esse crescimento do e-commerce e também substituição de embalagens por embalagens de papel, que são embalagens muito mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e reconhecido pela população. Muito bem, agora nós abrimos aqui para perguntas que houver, e o Divan vai fazer aqui as perguntas, vai coordenar essa parte agora. Divan, contigo. Tá bem. Bom dia a todos. É um prazer estar de novo aqui falando dos resultados da companhia. Bom, Sérgio, tem algumas. A primeira que chegou aqui não tem o nome, que aparece como sem nome para nós, mas ela é o seguinte: boa tarde. Considera alguma mudança organizacional para reduzir despesas corporativas e com a participação nos lucros? Olha, na realidade, nós já temos uma despesa administrativa bastante enxuta, nós fizemos vários ajustes de estrutura ao longo dos últimos anos, temos uma estrutura muito enxuta, tanto que as despesas administrativas representam um pouco mais de 4% da nossa receita líquida. Esse percentual é bem abaixo, inclusive, da média do setor, inclusive das grandes empresas. Então, a gente está trabalhando bastante enxuto. Temos algumas estruturas que representam um investimento no futuro, né, que é a área de inovação, a área de novos negócios, mas, do ponto de vista operacional do negócio as-is, nós temos estruturas hoje bastante enxutas. Fizemos um projeto recente com a Falcone como nosso assessor, justamente para fazer esses ajustes e racionalizações dos nossos processos. Mas, evidentemente, nós temos sempre um olhar forte para as estruturas, em função da automação dos processos, em função da digitalização que vem ocorrendo na empresa toda, mas hoje eu diria que as estruturas estão bastante ajustadas para a nossa necessidade. E comentando, né, Sérgio, sobre aquela provisão de participação dos resultados no lucro, que todo trimestre é feita, equivalente a 10% do lucro líquido, essa é uma provisão estatutária e ela não tem efeito caixa nesse momento, ela é uma provisão para fazer frente aos programas de remuneração variável de longo prazo dos executivos, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Então, ela significa sempre 10% do lucro líquido e ela é feita como forma de constituir uma provisão para absorver os programas de remuneração de longo prazo que são aprovados pelo Conselho. E está limitada à remuneração anual, né, anual, aprovada pela Assembleia. Isso. Bom, tem outra pergunta aqui do Ângelo Miguel Iambassi. Boa tarde. As margens mostraram melhora importante no terceiro TRI. Qual a visão de sustentabilidade dessas margens para 2021 e 2022? O principal fenômeno de aumento das margens neste de 32,4 é a queda das aparas e a elevação dos preços que continuam no terceiro trimestre. Preços de papel à base de fibra virgem nós não devemos ter qualquer alteração. Preços de papelão ondulado estão se mantendo estáveis e nós imaginamos que não vai haver mais pressão de ajuste de preços em função da demanda que nós estamos tendo até o final desse ano. O ano que vem, evidentemente, a manutenção dos preços ela vai depender muito da demanda que nós vamos ter no início do segundo semestre do ano que vem. Até onde a gente consegue enxergar, a demanda está muito boa, forte e o e-commerce continua avançando, então a gente vê um prognóstico bastante positivo para o setor para o próximo ano, principalmente.
O Thales Carmo que também pergunta qual a expectativa de preços para os próximos meses em termos de papéis e caixas e enxergam impactos negativos da rampagem da nova máquina de kraftliner no cenário local de oferta versus demanda. Imagino que ele esteja se referindo à máquina da Klabin. Na realidade, os preços eles devem ter um comportamento de estabilidade. Nós devemos ter alguma queda de preços nos papéis à base de aparas, principalmente miolo, que nós vendemos. Já houve uma queda pequena no terceiro trimestre e nós devemos ter uma queda ainda no quarto trimestre em função da queda das aparas e da maior oferta de papel no mercado interno. Então, o preço de miolo especificamente. Os demais papéis, nós não vemos qualquer pressão para redução de preços e é um mercado que absorve os preços e passa para os seus clientes finais de uma forma consistente e não pedem a redução de preços e nós vamos manter os preços dos papéis de fibra. No caso de resinas, é uma commodity internacional, nós estamos sujeitos às variações de preços em dólar. Esse ano devem permanecer estáveis e vamos ter que avaliar para o próximo ano em função da demanda, principalmente da China, para esses produtos. Então, a gente vê preços pressionados por conta da queda das aparas, mas como a demanda ela vem bem, a gente não vê queda de preços, pelo menos até o final desse ano, nós não vemos queda de preços. Nos papéis, nós devemos ter evolução de preços em 2022, mais ao final, mais no segundo semestre do ano que vem, que a gente imagina alguma elevação de preço em função da inflação do período. Mas um novo patamar de margens, com certeza. A questão da máquina da Klabin, ela ajuda na manutenção do preço das aparas, né, na medida em que você tem uma inserção de mais fibra virgem no sistema, então você tem mais papel de fibra virgem no sistema e isso deixa o mercado de aparas menos pressionado, até com uma certa tendência de queda no médio prazo. Com isso, se os preços se mantêm no patamar elevado, como a gente espera, as margens devem permanecer bastante boas aí nos próximos trimestres. O Rafael Ranguetti também pergunta sobre preços, que imagino que já esteja respondida. Parabéns pelo resultado. Estão conseguindo manter os preços altos praticados no último trimestre? A gente não pode, aqui a gente não pode falar sobre o quarto trimestre, mas o que eu posso dizer é que não houve queda de preços no terceiro trimestre e a tendência até o final do ano é a mesma. O Leonardo Ubara também pergunta: olá, dado que já temos 63% de evolução física do Gaia 2, quando devemos começar a ver aumento de produtividade no volume de papel ondulado? Então, nós estamos recebendo a onduladeira, que é o principal investimento que fizemos nessa expansão do Gaia 2. A onduladeira já está chegando no Brasil, nós devemos tê-la montada até o final do ano, e com isso nós vamos ter uma elevação do volume de produção de Santa Catarina e, consequentemente, a partir do início do segundo semestre, nós começamos a ver uma evolução de participação nossa, mas numa rampa de crescimento em função da curva de aprendizado da máquina. E vamos ter, a partir de abril, uma evolução em caixas, porque, no fundo, o que está acontecendo? Nós vamos ter a onduladeira funcionando antes e a máquina de conversão chegando só no mês de abril. Então, nós vamos ter, a partir do início do ano, um aumento do volume de venda de chapas e de corte vinco, em função de uma máquina que nós estamos colocando, que veio da unidade da Vila Maria, mas uma evolução maior no volume de caixas a gente vai ver só a partir de meados do ano que vem. Então, começa o ramp-up da onduladeira em janeiro e a maior venda de caixas ocorre mais no início do segundo semestre do ano que vem, que é o semestre de alta sazonalidade, que a gente pretende colocar o volume adicional o mais rápido possível no mercado. O Flávio Bica pergunta: parabéns pelos resultados. Poderia abrir, sem o rigor matemático, se não tiver esses dados agora, quais os principais setores econômicos que utilizam os produtos da Irani? Se possível, ordenar os principais, do mais importante para o um pouco menos importante. Muito obrigado. No negócio embalagem, o setor alimentício como um todo é o nosso maior segmento, representando
quase 70%, é isso, né, Lindomar, das nossas vendas. E desses 70%, grande parte disso é vendido para frigoríficos. A planta nossa, que está localizada em Santa Catarina, ela está no meio de um cluster de empresas frigoríficas, que tem ali JBS, Seara, Aurora, Frimeza, BRF como um todo, né, JBS, como eu falei, todas estão ali naquela região, né, vendendo, produzindo carne de suína e de aves, né, e nós somos um grande fornecedor para aquela região. Por isso que nós temos uma participação superior no mercado alimentício do que o mercado como um todo. O mercado deve ser em torno de 50% e nós temos 70% de participação no segmento alimentício, em função principalmente dos frigoríficos. Aí nós temos uma participação menor em outros segmentos, como plástico e borrachas, higiene e limpeza. Esse basicamente é o papelão do lado. No negócio papel, o nosso posicionamento sempre foi, e nós mantemos, porque nós entendemos que agrega muito valor. Nós não convertemos papel de embalagem flexível, nós vendemos para convertedores independentes. Nós temos uma carteira de clientes conosco de muitos anos, clientes de mais de 40 anos da Irani, 50 anos na Irani, que são os convertedores que convertem sacos de panificação, que convertem sacolas, que convertem sacos miscelânea para sementes, carvão e outros usos, né, farinha. E com isso a gente tem uma venda bastante consolidada para esses segmentos de conversão, tanto de sacos como sacolas, né? E só temos a conversão de caixa de papelão do lado. O negócio resinas, ele é todo de exportação, e são produtos voltados para adesivos, para tintas e também para perfumes e material de limpeza. Não sei se respondi, mas tentei. Eu acho que o ponto importante aqui é que os segmentos que demandam os produtos da Irani, especialmente o papel do lado, é 57% do faturamento. E desse 57%, 70% é o setor alimentício, alimentos e bebidas, que é tipicamente muito resiliente. Então, mesmo em épocas de contração de PIB, épocas mais difíceis, o alimento sempre tem uma demanda consistente, e é o que tem segurado ao longo do tempo, em períodos mais difíceis, os resultados da Irani, e que faz com que os resultados tenham uma resiliência muito forte. Então, inclusive, a gente sempre comenta que é uma das fortalezas da empresa, né? Estar estabelecidos em os segmentos que nós atendemos, segmentos que são bastante demandados, mesmo em períodos mais complexos. E o prognóstico para frigoríficos é muito positivo numa visão de médio prazo, né? Então, nós somos um grande fornecedor dessas marcas todas. Por isso que a evolução dos volumes adicionais pelo investimento, eles vão ser relativamente rápidos, porque é um setor que demanda muito papelão do lado. Bom, a próxima pergunta também é da pessoa que está sem o nome aqui. Ainda existe previsão de conclusão da alienação de imóvel de Vila Maria, em São Paulo? Ou qual o status atual da operação? Obrigado. Essa eu até posso comentar. A nossa previsão é concluir essa operação ainda esse ano, até final de dezembro, tá? Está dependendo de alguns detalhes, muito em função da liberação pelos órgãos ambientais do imóvel para o comprador. Mas isso atrasou um pouco, mas a nossa expectativa é que até final desse ano aí a gente conclua. A outra pergunta aqui, que eu também posso responder, do Daniel Halben. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Com a queda das aparas para próximo de R$1.000 e o câmbio 5,60, como estão vendo a paridade de importação? Eu até vi a tua pergunta, peguei aqui nas nossas informações. A paras importada hoje, ela chegaria CIF na nossa fábrica 1.950, e a paras CIF no mercado local chega a 1.345. Então esse número ele serviu de teto ali atrás, quando a para subiu na casa dos R$1.900. Agora esse número se afastou pela queda no mercado local. Então tá valendo mais a pena consumir a paras no mercado local hoje. E o mercado local ele voltou, né, a um processo de coleta
que nós tínhamos antes da pandemia, né? Na medida que voltaram os negócios, voltou o trabalho presencial nas empresas e as pessoas passaram a consumir como consumiam antes, hoje nós temos a coleta de aparas totalmente normalizada e por isso que nós estamos tendo uma sobreoferta. A máquina da Klabin, como eu disse, trazendo mais papel de fibra virgem, vai ser mais um volume de papel importante, né? Adicionado de fibra virgem no sistema que vai pressionar as aparas para baixo mais um pouco. Então, a gente, num cenário de curto mesmo prazo, a gente vê as aparas com uma tendência de estabilidade e alguma queda em função desse volume adicional de papel de fibra virgem. O declarado pelo concorrente é que a maior parte desse papel é para exportação, mas também tem uma parte do papel sendo usado no mercado interno, provavelmente para substituir alguns papéis menos competentes. O Rafael Ranguetti também pergunta: existe alguma novidade ou expectativa em torno das discussões sobre crédito de carbono? Quer falar aí? Quer que eu fale? Tá. Pois na verdade, a gente segue vendendo crédito de carbono. Nós temos dois projetos registrados na ONU, no mercado regulado, desde 2006. E a tendência, ou esse crédito é muito barato, né? O último número que eu vi, se não me engano, foram na casa de 4 euros. Mas o que estão falando, né? O que se estima com tudo que está acontecendo agora com o COP26, com toda essa... Parece que o mundo, de fato, virou para o lado da transição energética e dessa questão do carbono. A gente está acompanhando o que está acontecendo na COP26 e tem gente falando que o crédito de carbono vai a $100, 100 euros, né? Então, é uma diferença muito grande que esses projetos que a gente tem podem se beneficiar se caso, de fato, esse preço subir tanto. Um outro tema que está sempre muito em voga é a questão do crédito de carbono das florestas, né? E esse ainda não tem uma metodologia uniforme aceita. Está em discussão justamente isso na COP26, que é a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. Então, isso interessa ao Brasil como um todo, todas as empresas florestais, né? E não tem ainda não tem uma definição. Eu acho que essa é uma tendência, né, para frente, muito positiva, é uma externalidade que nós temos na empresa, porém agora é cedo para afirmar que em montantes ou dar algum tipo de dimensão de quanto que seria o benefício da empresa, né? O que eu acho que é importante ter a consciência é que o negócio, o business da empresa está inserido nessa tese secular ESG por conta da matéria-prima renovável, por conta da economia circular, né? 2/3 da nossa matéria-prima são as aparas, reciclagem, né? A nossa energia ela é renovável, o Gaia 1 vai nos tornar autossuficiência em energia renovável, ou seja, por qualquer ângulo que você olha, né? As embalagens são embalagens que estão sendo cada vez mais demandadas pelo seu apelo ambiental, né? De ser papel. Então, por qualquer ângulo que você olha, o business ele é muito focado nessa tendência circular de ESG. Então, acho que tem muita coisa boa aí para vir pela frente. Mas, indo adiante aqui, a Marcela Caetano pergunta: as importações para a China paralisadas podem afetar essa demanda dos frigoríficos? Henrique, quer comentar? Na verdade, acho que aqui o âmbito da pergunta dele é perguntando pelo que eu estou entendendo, em relação à medida do governo chinês contra a carne brasileira, né? E não, eu acho que é uma coisa pontual que vai voltar ao mercado gradativamente. Eu não acho que vai ser impactado, não. Complementar aqui, Sérgio, essa questão da China, do bloqueio está mais na carne bovina. Hoje a nossa concentração é toda ela praticamente em aves e suínos e não tem trazido nenhum impacto na questão da China especificamente. É uma ação realmente para redução de preço no mercado interno, mas muito mais concentrado no segmento bovino, né? É verdade. Muito bem. Bom, o Caio Brenner, tudo bem, Caio? Também pergunta:
Boa tarde, senhores. Podem comentar sobre a inflação de custos de vocês, ex-aparas, sem comentar aparas, que já é um item bem acompanhado. Espero um aumento relevante nessa base nos próximos trimestres? De fato, a gente está com uma pressão de custos muito importante, né? Acordos sendo fechados, salariais sendo fechados em 2 dígitos, né? E tem pressão de produtos importados em função do dólar, tem pressão praticamente em todos os produtos, em todos os nossos insumos, para repassar essa inflação dos últimos 12 meses. Então, está muito forte. A gente deve ter uma inflação de custos parecida com a inflação oficial, mas um pouco maior do que a gente está vendo como inflação oficial. Então, a gente imagina que essa pressão para os próximos trimestres deva diminuir à medida que a inflação for controlada e haja alguma queda aí na inflação dos últimos 12 meses. Mas esse, de fato, é um tema bastante importante, né? E aí a importância de manutenção dos preços num patamar elevado, mesmo com a queda das aparas, porque a gente tem realmente uma inflação de custos de insumos de toda a ordem sendo repassados para nós. Quer complementar, Edmilson, essa questão da... Não, eu acho que esse é um headwind que todas as empresas estão tendo, né? Lidar com a inflação nesse momento. A gente tem, no fundo, a gente até antecipou, por conta de todos os repasses de preços que foram feitos, e o desafio agora é não deixar que as margens se corroam por conta da inflação que vem ali na frente. De fato, tem, né, correção de salários, né, acordo coletivo, mas que, de alguma forma, a gente vai tentar e vai ter que mitigar para justamente manter os níveis de rentabilidade que a gente vem atingindo. Dependendo da demanda do próximo ano, que a gente está vendo ainda forte, né, não sabemos o impacto da taxa de juros no aquecimento da economia, acho que pode ser forte, né, em função da elevação, mas nós estamos vendo para o setor uma demanda bastante resiliente no novo patamar, né? Isso vai fazer com que os preços se mantenham nesse patamar e até propiciando algum ajuste de preços no segundo semestre do ano que vem. Exato. A Marcela Caetano pergunta: olá, gostaria de saber de vocês se vocês poderiam detalhar um pouco mais essa expectativa positiva para demanda e rentabilidade no último trimestre do ano e no próximo. Os preços devem se manter elevados? O impacto da alta inflação na economia pode afetar essa expectativa? Não, já tá afetando, né? Esse aumento de taxa de juros ele é importante. Mas os resultados estão se mostrando muito bons. Eu não vejo nenhuma alteração estrutural nos resultados para o 4º trimestre. Nós imaginamos que vai continuar até o final do ano com uma demanda muito boa e nós estamos vendendo no limite da nossa capacidade. Não vai haver mais aumentos de preços nesse ano, muito provavelmente a gente vai só manter os preços no patamar que estão, mas no próximo ano a gente não está vendo ainda nada que justifique uma queda do volume, mas a gente tem que avaliar no início do ano que vem como é que vai se comportar. Mas eu não vejo, até por conta dessa inflação maior que a gente está tendo em outros itens, uma queda em preços mesmo no papelão ondulado. O Leonardo Ubara também pergunta: qual a perspectiva para o preço do papel rígido para o 4º trimestre de 2021 e para 2022, visto que o custo do seu principal insumo, as aparas, despencou? Isso vai depender muito eu acho que esse patamar de R$1.000 por tonelada é um patamar que está remunerando a cadeia, e a gente imagina que vai permanecer mais ou menos nesses níveis de R$900 a R$1.000 por tonelada das aparas, o que é um patamar interessante, porque remunera bem a cadeia e tem uma margem expressiva para as empresas na medida em que os preços não caem, né? Aqui acho que esse é o desafio específico serve do miolo aqui. Qual a perspectiva para o papel rígido? Então, na realidade, o miolo, esse sim tem pressão de queda, porque tem uma correlação muito forte, 80%, 90% da matéria-prima do miolo é a base de aparas.
90 não, é 100%, né, Henrique? E isso tem uma pressão por queda de preços, né? Nós já tivemos uma queda no segundo trimestre, mas nós temos uma venda de papel miolo relativamente pequena, principalmente no segundo trimestre, em função da demanda das embalagens que sobe pela sazonalidade. Então, assim, vai cair, né? Mas nós esperamos que na ponta final do nosso processo, que é a embalagem, não haja queda importante. Nós temos alguma queda em chapas, né? Chapas também tem uma relação muito forte com o preço de aparas, mas caixas, que é a grande parte das nossas vendas, que representa 80% do papelão do lado, a gente não deve ter reduções ao longo dos próximos trimestres. Só reforçando, o miolo tem uma venda muito pequena, né? A gente vende só o que de fato sobra, porque o nosso posicionamento é trabalhar integrado. Então, todo miolo produzido, ele é consumido nas fábricas de embalagem e o que sobra, o que cede, é que é vendido. Então, ele não tem uma participação relevante no faturamento da empresa. Nós tivemos uma venda, vocês viram ali no trimestre, de papéis para embalagem rígida de 5.800 toneladas. É um volume de pouco mais de 1.000 toneladas por mês, que vem caindo, inclusive, por conta da demanda das embalagens, e que essa venda vai ser totalmente, vai acabar a partir do primeiro semestre do ano que vem, à medida que a embalagem Santa Catarina começa a performar a expansão. Então, nós vamos ter até um pouco de falta de papel no sistema se nós não fizermos nenhum investimento em produção de papel de fibra reciclada, que vamos fazer, para justamente manter esse equilíbrio entre papel e volume de embalagem, que faz com que a gente seja completamente integrado e não dependa da compra de papel. Perfeito. O Victor, tudo bem, Victor? Ele tem também pergunta aqui, parabéns pelos resultados. 2 perguntas. Vi que 9% dos custos é celulose. Como a celulose vem das florestas de vocês, seria também um custo não caixa? E uma outra pergunta, qual o lucro utilizado a fim de pagamento de dividendos? Para o cálculo do payout, de 50% será usado os 97 milhões? O primeiro aqui, acho que eu posso até responder, Victor. Os 9% ele não está... Ele é celulose, só que ali dentro dele tem uma parte que é custo fixo, que compõe o custo da celulose. Então, ele é parte caixa, parte não caixa. Tá? A gente até pode abrir para você aí, se você quiser. Mas ele não todo ele não caixa. Tá? E a segunda parte da pergunta sobre dividendos, o payout é 50% do lucro. Os 97 milhões no terceiro tri, sim, a base é esse aí. A única coisa que são feitos alguns ajustes para fins de calcular o dividendo, você tem que somar algumas realização de reserva, excluir algumas coisas, mas que não é muito relevante em termos de ajuste. O grande número é 97 milhões, e é esse que vai ser assim usado para o payout. Só que lembrando que trimestralmente a gente distribui 25% desse lucro. Então, a gente vai deliberar, conforme a política financeira, a política de distribuição de dividendos aprovada pelo Conselho, vai deliberar a distribuição de 25% do lucro desse terceiro trimestre, agora, logo na sequência, e os 25% restantes serão deliberados na Assembleia do ano que vem, para complementar os 50%. Né? Isso está descrito na política de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio da companhia. Tem mais uma aqui que o que é o imóvel locado em Rio Negrinho? Existe alguma expectativa de alienação também? Também eu vou responder essa. Esse é um imóvel que ficou, nós tínhamos uma unidade antigamente lá em Rio Negrinho, e que era até na época que a empresa fazia móveis, e esse imóvel está à venda já há um bom tempo, tá? Então nosso objetivo é desinvestir. Só que é uma região que não tem tanta demanda por esse tipo de imóvel, então a gente está tendo um pouco de dificuldade de vender. Mas ele já está à venda há algum tempo e assim que possível a nossa ideia é, de fato, desinvestir dele. Tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais algumas aqui. O Ângelo também pergunta, vocês têm comentado bastante do e-commerce. Qual o cenário vem trabalhando nesse setor para 2022?
Posso responder aqui? Pode, Lindomar. Vai lá. Na verdade, a nossa participação no setor de e-commerce ela é relativamente pequena ainda, né? Gira em torno de 3%, mas o nosso desafio para 2022 é atingir 6%, ou seja, dobrar o nosso volume para esse segmento. Acho que a boa notícia é que hoje a gente já está fornecendo para as 4 principais plataformas do Brasil, né? Acho que essa é uma boa notícia, seja com caixas ou chapas de papel ondulado. Então, a gente deve dobrar a nossa produção para 2022 no segmento de e-commerce, né? Apesar de representar 3% para nós, esse é um efeito no setor como um todo, né? O tamanho do setor ele aumenta com o e-commerce porque é uma embalagem que não existia no varejo tradicional. Então, você consome muito mais papel ondulado no varejo online do que no varejo tradicional, e isso provoca um aumento do mercado como um todo. Por isso que eu me referi que mudou de patamar em função, após a pandemia, né, mudou de patamar a demanda de papel ondulado por conta desse fenômeno, e também a questão da sustentabilidade na substituição de alguns de plástico, principalmente em alguns usos, né? Tanto para papel como para papelão ondulado. Prognóstico para o e-commerce para o ano que vem, a gente deve ter um arrefecimento da velocidade de crescimento, né? Mas todos os prognósticos que a gente tem visto é de evolução de 2 dígitos nos próximos anos. Há uma mudança de comportamento do consumidor que veio com a pandemia e que faz com que as pessoas hoje praticamente comprem itens mais significativos e que tenha comparação de preços, ocorram online, e também já estão acostumados a comprar itens de consumo pessoal online também e de outras regiões do país e do mundo, né? Então, acaba sendo uma forma de compra que já faz parte do dia a dia das pessoas e só tende a evoluir. Então, a nossa expectativa é que continue crescendo a 2 dígitos numa velocidade maior do que foi o crescimento nesses últimos 2 anos. Bom, o Marcelo Azen também pergunta que a Irani tem perspectiva de se inserir no mercado de créditos de carbono? Existe alguma perspectiva de receita para os próximos anos com a venda desses créditos? Ele pergunta também, em relação à conclusão da plataforma Gaia 2, qual a expectativa de aumento de produtividade para 2022? Bom, vou começar pelo final. O projeto de expansão da unidade de Santa Catarina vai elevar a produção de papelão ondulado da Irani em 23%. Especificamente para a unidade de Santa Catarina, a evolução é de 56% do volume daquela unidade, mas a empresa como um todo de 23%. E devemos começar isso na maturidade do projeto, né? Depois que nós estivermos com todo o volume adicional vendidos. Então, nós temos uma curva que se inicia a partir de janeiro do ano que vem e que vai até a consolidação dos volumes no novo patamar a partir dali. E a questão dos créditos de carbono, nós já estamos nesse mercado, né? Já comercializamos antes no protocolo de Kyoto e talvez vamos adaptar agora às novas regras que vão ocorrer após a COP26. O Divan quer complementar sobre essa questão do mercado de crédito de carbono? Eu acho que só reforçar, a gente já vende crédito de carbono desde 2006. Nós somos a primeira empresa do Brasil no setor, a segunda no mundo. A gente já monetizou mais de 17 milhões de reais vendendo crédito de carbono para o mundo, vendemos para a Shell, vendemos para a Cargill. Ou seja, já é um negócio que a gente tem no business as usual da companhia. O que não tem ainda é venda de crédito de carbono de floresta, que é uma expectativa que o Brasil tem, como mencionei antes, né? E as empresas florestais têm de tentar monetizar o crédito de carbono, tanto das florestas plantadas quanto das florestas nativas. Só que para isso depende da regulamentação desse artigo 6º do Acordo de Paris, que é justamente o que está em discussão agora na COP26. Então, e claro, o que aconteceu foi que o preço do crédito de carbono, desde que terminou o protocolo de Kyoto em 2012, ele caiu bastante. Então, hoje a gente monetiza muito menos do que monetizava no passado. Porém, a perspectiva é de que esse preço aumente no futuro e a gente possa aumentar, vamos dizer assim, essa linha de receita que já existe na nossa DRE. Eu estou deixando no chat aqui
a landing page da plataforma Gaia, tá? Para quem não conhece ainda, vale a pena entrar, tem vários dados de aumento de produção, enfim, de cronograma, é bem completa, budget. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar aqui por essa landing page. Muito bem, nós temos mais, acho que é a última aqui, que o pessoal me ajuda aqui se eu esqueci alguma, mas eu acho que é a última. Vocês comentaram que a participação dos administradores leva em consideração até 10% do lucro líquido e o limite aprovado pelo CA. Para esse ano em particular, qual é o limite autorizado? Olhando essa nova linha de embalagem da Klabin, ela compete na linha de produtos mais nobres da Irani? Bom, essa questão do papel, pode falar, Henrique? Linha de embalagem, ele menciona aqui da Klabin. Bom, a Klabin, na realidade, ela concorre conosco, principalmente na embalagem de papelão do lado, e especificamente em grandes contas, né? Nós temos hoje uma carteira bem diluída, com médios clientes, pequenos clientes e alguns clientes grandes, como me referi no caso dos frigoríficos. Mas nós temos uma política comercial de não concentração, no máximo 20% na unidade e 10% na Irani como um todo, do volume que vendemos em papelão do lado. Então, a nossa carteira é bastante diluída e nas grandes contas a gente participa dessas grandes contas e a Klabin participa também. Nas contas médias e pequenas, alguns clientes nós concorremos com a Klabin. No negócio papel, nós somos uma empresa que atua em nichos, né? E nos nichos, quase todos eles, sacolas, papel para panificação, miscelânea, nós somos líderes, né, no fornecimento desse papel para esses nichos. Nós competimos com a Klabin em determinados momentos com o papel que nós chamamos de papel para sacos, né? Sacos mais pesados, mas tipicamente a Klabin converte para sacos de cimento na sua própria operação e vende um volume pequeno no mercado. Então, quando o segmento de cimento está muito aquecido, como é o caso agora, a venda de papel da Klabin para mercado ela acaba não sendo tão significativa. E a nova linha de embalagem, eu imagino que seja o papel craftliner novo, né? Não é embalagem, é papel, né? Imagino que seja pergunta. Se tiver alguma, se não for isso, avisa, Marco. Tá? Mas a questão da máquina foi aquilo que eu me referi, né? A maior inserção de papel de fibra virgem no sistema, apesar de a Klabin declarar que a maior parte desse papel é para exportação, não tendo impacto de volume no mercado interno, mas provavelmente tem alguma substituição de papéis que vai ser feito com papéis dessa nova máquina, e isso pode desestressar o mercado da Paras à medida que você tem uma participação maior desse papel nas aparas nacionais. Nós não sabemos como é a base de eucalipto, né? Qual o impacto que isso teria na reciclagem. É o papel de fibra virgem, mas provavelmente com uma reciclagem com um ciclo menor do que o pinus, porque as fibras são menores. Só faltou a primeira parte da pergunta, que é sobre a participação dos administradores, leva em consideração 10% do lucro líquido e o limite aprovado pelo Conselho. O limite para esse ano, em particular, qual o limite autorizado? A remuneração total dos administradores é aprovada pela Assembleia Geral, ano a ano. E esse limite foi fixado em 14 milhões, né, Joões, para esse ano. Né? Ele foi 17 milhões, mas ele não deve ser atingido. 17 milhões, mas não vai ser atingido próximo de 14 milhões. Aí está envolvendo remuneração de conselho, remuneração de todos os diretores, né, nesse teto, todo tipo de remuneração que a gente tem. Isso aí, essa era a última pergunta. Se tem mais alguém que gostaria de aproveitar? Não, exatamente no horário, né? Então, eu acho que vale a pena que, no último minutinho, Henrique, falar um pouquinho da dinâmica de mercado, como é que está a tua avaliação, e Linomar, acho que é bacana, rapidamente. Acho que já foi bem comentado pelo Sérgio, a dinâmica de mercado, o mercado continua firme, a demanda continua forte, falando dos mercados de embalagem flexível, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E o mercado de resinas também, a demanda, o mercado externo continua demandado, forte,
né? Então, eu não estou vendo nenhuma queda de volume aí num curto espaço de tempo. Lindo. Também já foi bastante colocado aí pelo Sérgio, mas a dinâmica ela é muito parecida aí com o setor de papel do Henrique, né? Sentindo um pouco a pressão sobre as questões de preço, mas a demanda continua forte, expectativa positiva também para os próximos meses. Trabalhando aí com as capacidades plenas das nossas embalagens, né? Então tá tudo bem equacionado. Muito bem, então agradecemos aí a presença de todos. Terminamos exatamente no horário e voltamos aí para o nosso live de resultados no início do ano que vem, aí com a live de resultados anual. Um abraço a todos e obrigado pela presença. Um abraço a todos, tudo bom. Um abraço, pessoal. Um abraço, gente. Tchau.